sei que o tema hoje é um tema delicado, então, assim, vamos falar de saúde íntima da mulher, 12h43. É um assunto de adulto, tá? Mas a gente trata sempre tudo aqui com muito respeito, com muito carinho e responsabilidade. E quando eu promovo a saúde, eu falo de saúde todos os dias aqui no Vida Melhor, eu sempre entendo que a gente não pode simplesmente excluir nada, porque somos um ser inteiro, né? Cabeça, corpo, mente, então a gente tem que pensar em todos os lados. Saúde física, mental e espiritual. E é por isso que a gente traz esse assunto, que é procedimento tratados com laser, né, para incontinência urinária, que vão além da estética, que promovem qualidade de vida, que promovem qualidade de vida sexual, autoconfiança, melhoras funcionais na saúde da mulher e principalmente nessa região íntima. Para falar sobre esse tema, eu recebo ela, que é dermatologista, super jovem, mas extremamente capacitada. Me encantou. Eu estive presente num congresso onde eu vi uma palestra dessa médica e eu fiquei assim, boquiaberta de ver tantas novidades de forma tão clara para que todo mundo pudesse aproveitar os avanços da medicina. A medicina vai avançando e a gente vai ganhando possibilidades de ter mais qualidade de vida. Então, para a gente conversar, eu recebo a doutora Brumna Valdieso. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer novamente. Por estar aqui com a gente, prazer. Thalita, com essa voz maravilhosa. Voz maravilhosa. Uma coisa, parabéns, né? Sabe o que eu vou fazer, Thalita? Eu vou te convidar para sentar também no sofá. Vamos lá. Doutora Brumna, pode ficar desse ladinho, Thalita ali, porque como vamos falar de mulheres, eu quero te incluir na conversa, porque aí você também fica à vontade para participar, para perguntar, para a gente entender melhor tudo isso. Fiz uma abertura aqui, né, tentando explicar para as pessoas em casa que a gente vai falar de um assunto que é importante para as mulheres, eu acho que precisa ser abordado, mas ainda é considerado por muita gente um tabu. Você percebe isso no seu consultório, doutora? Eu percebo, mas eu tenho um viés e quando a mulher ela me procura, geralmente é por uma indicação e já com uma queixa. E é igual você falou, não é sobre estética, é sobre rejuvenescimento, é funcional também. Você viu meus resultados, né, no congresso, então você percebeu como que melhora a qualidade de vida sexual da mulher e cada vez mais a mulher ela tá tendo uma vida sexual ativa cada vez mais velha. Então é aquela questão do amor, do respeito, de se cuidar em primeiro lugar. Exatamente. E a gente vai tendo, de certa forma, uma frouxidão externa, né? Que a gente vê rugas, flacidez, perde colágeno, mas internamente também, né? Também. Dos órgãos internos também. Por isso que muitas vezes as mulheres vão envelhecendo e vão tendo incontinência urinária. Exatamente. Sabe aquela coisa de espirrar, fazer xixi, tossir, fazer xixi? Sim. É porque tem uma frouxidão ali do assoalho pélvico. Então a gente consegue recuperar essas funções. Claro que alguns casos são cirúrgicos, mas muitos a gente trata com o laser fotona, que foi no congresso que você viu. Então assim, a gente consegue melhorar essa questão da incontinência urinária e também tratar queixas na menopausa, como perda de lubrificação, ressecamento, que causa fissura, que incomoda muito a qualidade da vida da mulher. Pois é, e às vezes os relacionamentos entram em choque mesmo. A gente, infelizmente, vê casais maduros. Eu tenho visto cada vez mais. Às vezes eu encontro amigos meus, 30 anos de casamento. Ah, mas acabou, não deu certo, viramos irmãos, né? E começa assim, com uma queixa que vem lá do climatério, e aí com todos os problemas, principalmente na região íntima feminina, e que vão acarretando nesse distanciamento. Então é bom a gente falar sobre isso. Agora, quando a gente te vê, doutora, isso talvez as pessoas também falam, mas como ela é médica tão novinha? Porque tem uma carinha de 20 anos, não mais que isso, Já passei né? da casa dos 30, olha. Uau, como Passei. É que eu sou dermato, né? Então a gente cuida. Tem um porquê, né? Jurava que você tinha, assim, no máximo 25. Não, gente. Também, Thalita? Também, 23, 22. Impressionante. No máximo, porque como é médica, né, você não estaria lá no 18. Eu Não falei é? que eu vou falar da casa dos 30 até a casa dos 40 e vai indo. Não, eu já tenho um tempo de formada. Eu fiz medicina aqui no Brasil, fiz dermato, pós-graduação, e aí minha família mora na Europa. Aí eu validei o diploma para a União Europeia, fiz mestrado em rejuvenescimento íntimo e voltei, já atuo há 4 anos. Então tem um tempinho aí. Maravilhosa, gente. Bom, você tem uma carreira de quantos anos, Thalita? São 16 anos, 16 anos. Olha esse rostinho. Também uma menina. Era. Uma pele que eu vou Depois te dos 30 falar. também. Olha lá. Eu comecei cantando Maravilhosa. na igreja, né, com 2 anos de idade. Com 18 eu resolvi realmente que seguiria carreira como cantora e tô seguindo aí até hoje. Muito bem. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então dessa sua especialidade.
A gente consegue um resultado com um tratamento que muda a vida? Muda a vida diariamente. Por isso que eu falo que assim, eu escolhi uma região tão delicada e tão importante, porque assim, já recebi paciente, tem uma síndrome que chama síndrome de Sjögren, que seca tudo e fica ressecamento. Eu já recebi mulheres 5, 6 anos sem conseguir ter relação e depois do meu tratamento chegar chorando, agradecendo e falando, eu recuperei meu casamento, agora eu consigo não ter dor na hora da relação, voltou a lubrificação. Então é isso, então assim, o resultado é excelente. Fora que é uma coisa, gente, na verdade a relação, né, é uma coisa divina, gente. Divina, divina, é uma coisa de Deus, gente. Imagina uma mulher que não consegue se relacionar, se realizar nessa parte, né? Que é muito importante. Imagina a frustração nisso para o casamento, para a vida. Porque existe essa cobrança, né, da sociedade quanto à mulher e às vezes até a primeira preocupação dela seja até um relacionamento, né, com o seu parceiro, sim, acaba sendo priori. Sim. Mas não, acho que a preocupação deve ser da gente também com a gente, sabe? De se olhar no espelho, nada como uma mulher depois que se relaciona e tem uma boa relação, se olha no espelho de forma diferente. Ela sabe, a pele fica melhor. Gente, é divino, é de Deus. Não, eu sempre falo aqui, né? O relacionamento sexual é um presente de Deus pro casamento, isso é bíblico, então assim, não tem o que questionar, né? E a gente precisa cuidar. De fato, a gente ainda vive uma sociedade que vem marcada aí pelo um patriarcado de forma muito exuberante e a gente precisa levantar essa bandeira. A mulher precisa se cuidar. Não significa que você precisa, por exemplo, levantar a bandeira de ser feminista e perder o feminino. Não. Vamos continuar com o nosso feminino, que é tão lindo e tão importante para o mundo, né? Exatamente, exatamente. Por isso eu gosto tanto de trabalhar com mulher. E assim, que nem você falou, tem um tabu, mas você viu os meus resultados ali, é porque agora a gente não consegue mostrar fotos, aqui as né? fotos. Mas assim, mulheres que perderam peso, você perdeu 30 quilos, gera flacidez no rosto, gera no corpo e gera na parte íntima. E incomoda muito, né? E se a gente tem um tratamento, a gente consegue melhorar isso e consegue devolver o prazer, a funcionalidade para a mulher, por que não tratar? Como é que seria um tratamento de parte íntima? O que é feito? Olha, eu uso muito bioestimuladores de colágeno, igual a gente utiliza no rosto, ele faz o quê? Ele estimula o colágeno ali da região, então ele volta a ter firmeza no tecido. Eu uso bastante tecnologia como Fotona, Skin Booster Vitalite, que é um produto que aumenta a vascularização da parte íntima, então ajuda a melhorar o prazer e também ajuda a melhorar a lubrificação. Então eu trabalho muito também com a tecnologia do Fotona interno, para deixar mais apertado e fazer uma recuperação do assoalho pélvico pela questão de incontinência urinária, que muitas mulheres sofrem hoje em dia. Muitas mulheres sofrem com incontinência urinária e no pós-menopausa mais ainda, né? E infelizmente a gente vê senhoras com incontinência urinária que depois acabam tendo infecções urinárias de repetição. Esse tratamento também vai prevenir esse tipo de problema? Previne e trata. Tem muita paciente que chega para mim que tinha infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, por causa de uma alteração de flora. E a gente tem laser específico para tratar. Então, é um tratamento tecnológico para poder tratar e voltar o pH ali da vagina, para ela parar de ter essas infecções. Salvação, gente, porque essa região realmente tira a gente do centro, né? Sim. Nossa, com os afazeres todos que a gente tem de casa, no dia a dia, qualquer incômodo a mais na nossa vida acaba se tornando... E é um transtorno. E uma infecção urinária, aliás, é até um bom alerta, se não tratada, é um risco muito grande para a saúde. Infelizmente, é uma infecção que, se não for tratada, pode virar uma infecção renal, pode levar a óbito. Então, tem que levar muito, muito a sério tudo isso. E a prevenção é sempre importante. O melhor remédio, né? Agora, quando você fala de tecnologia, a gente já pensa, mas... O que é isso? Vai colocar um laser? Vai queimar? Vai doer? Porque as pessoas têm muito medo, né? Assim, os tratamentos são dermatológicos, então não são tratamentos cirúrgicos. O que eu faço é a parte dermatológica. Igual dói um botox, um preenchimento, é mais ou menos essa dor, um laser de rosto. Eu considero, assim, de 1 a 10, uma dor nível 4, nível 5. São procedimentos rápidos, eu demoro 30 minutos em consultório. E o laser, o íntimo, a gente tem um espéculo, igual quando faz rotina ginecológica, tem um espéculo e coloca o laser por dentro. Então, ele vai lá dentro do canal e a gente vai aplicando em toda a região do assoalho pélvico. E aí, depois de quanto tempo a gente... Geralmente são 3 sessões por ano e depois da primeira sessão a gente já tem um resultado bem importante, bem bom.
Aí depende. Eu sempre falo que medicina não é matemática. Às vezes a gente quer uma ciência exata, mas cada pessoa funciona de uma forma. Eu já tive pacientes que com uma sessão melhora total da incontinência urinária. 2 sessões, melhora total, voltou a lubrificar. Então depende muito de pessoa para pessoa. O resultado para incontinência urinária é mais São 3 assertivo sessões anuais. do que o rejuvenescimento? É mais rápido? Eu te falo que assim, se for grau 1 e 2, sim. Lubrificação, a paciente tem que recorrer mais vezes, sabe? Porque lubrificação, muitas vezes eu trato paciente que está em tratamento de câncer de mama. Então ela tem que bloquear o eixo, ela fica sem nada de hormônio ali no corpo dela e, querendo ou não, a lubrificação começa a gerar fissura, começa a ter dor na relação. Então são os tratamentos que a gente tem que fazer mais, assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, enquanto ela está em tratamento. A gente já tem o laser para tratamento da parte íntima há muito tempo. Tem. Né? Mas apesar de ser há muito tempo, muito pouca gente conhece e pouquíssimas mulheres já fizeram o procedimento. É um procedimento caro ou é muito mais pela falta de informação ou pelo preconceito? Eu acredito que seja pela falta de informação. E também, que nem você falou muito bem, assim, a mulher, ela é casada, ela tem a casa, ela tem o filho, ela tem que fazer 40 milhões de coisas e às vezes ela acaba deixando É difícil você estar 100% em todos os pilares da sua vida, né? Então, às vezes, é um pilar que ela foi deixada de lado, às vezes o ginecologista dela, ou o cirurgião, ou o dermatologista nunca abordou o assunto, às vezes ela nem sabe que conhece. Então, não é um procedimento caro, é um procedimento ok, de valor, igual procedimentos dermatológicos em geral, só que eu acredito que é a falta de conhecimento. A maioria das pacientes que eu recebo é por indicação, que aí uma fez, passou para a amiga, ela fala, Bruna, eu não sabia que existia, e a minha amiga adorou, e isso me deixa muito feliz. Não sabia que existia. Eu desconhecia mesmo. Tá vendo como é importante a gente traz um assunto como esse? Quantas mulheres, a doutora Bruna estava falando, mulheres em tratamento oncológico, né, e que estão sofrendo. A gente sabe, eu já trouxe aqui pacientes em tratamento oncológico, relatando, inclusive, o distanciamento do parceiro e muitas vezes A separação mesmo, né? Porque muitos simplesmente abandonam a mulher num momento tão delicado como esse. Porque realmente tem várias coisas que vão acontecendo ali durante um tratamento oncológico. Mas você vê, ter uma equipe multidisciplinar, ter um olhar de uma dermatologista especializada também nessa parte íntima é importante. É importante. Que vai restabelecer a parte feminina e melhorar o relacionamento conjugal, né? Por isso que é uma equipe. Tanto que eu coordeno a Human Clinic, eu coordeno o setor íntimo. E aí eu tenho toda uma equipe. Eu tenho sexólogo, eu tenho psicólogo, eu tenho fisioterapeuta. Ninguém consegue ajudar uma pessoa 100% sozinho. E é importante você ter esse cuidado multi-integrado para você entregar o melhor resultado e deixar a pessoa bem, feliz em momentos difíceis e também em momentos bons. Porque muita paciente que eu recebo é assim, 50 anos, tá ali com o marido, fala, não, eu quero melhorar a lubrificação, eu quero mesmo melhorar, ficar mais jovem. Até eu moro em Florianópolis, São Paulo, eu quero colocar um biquíni, o escurecimento me incomoda. Eu quero clarear, eu quero vestir um maiô, um biquíni, tá com a autoestima elevada. Então, assim, são vários nichos e... A virilha, você falou de escurecimento, a virilha de muitas mulheres fica escura mesmo, né? Quase todas. Por quê? Por quê? Primeiro, fricção. A gente usa leg, calcinha, a calcinha pega bem ali na região hormonal. Muita mulher, depois da gestação, principalmente pelas alterações hormonais, escurece bastante em menopausa. E aí, a gente trata. E aí, qual é o tratamento para clarear essa parte? Eu faço 2. Um deles é a tecnologia do Photonistal Walker, que ele é um laser específico que pega pigmento e clareia bastante. E o outro é um microagulhamento que eu uso a Mesoject, que eu coloco vários pigmentos ali que ajudam a clarear. Esse escurecimento, ele é... Você falou que principalmente na menopausa, ele é muito ligado à parte hormonal, como, por exemplo, um melasma? Exatamente. É praticamente igual ao melasma. Aí tem alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação para fazer, só que igual ao melasma, durante o tratamento não pode tomar sol. Porque senão vai manchar mais. Porque senão mancha mais. Pode ter um rebote, né? Então, assim, que nem o laser íntimo interno, você faz, a única orientação são 2 dias sem relação e pronto. Agora, já quando você está fazendo clareamento, eu falo, gente, faz no inverno, não vai ficar tomando sol, é só isso de orientação. Laser íntimo interno, eu vou fazer uma pergunta até que eu já sei, mas para esclarecer para as pessoas. Ele não tem nenhum desconforto? Não, tem vários tipos de laser, né? Tem o Mona Lisa,
que o Mona Lisa ele sangra um pouquinho depois e tem um pouco de dor. E aí tem o Fotona, que a gente fala que tem menos downtime, ou seja, ele chega numa potência igual do Mona Lisa, só que o pós dele é muito tranquilo. Então ele não sangra e é totalmente indolor. É indolor. É indolor. Eu já fiz Fotona na parte intraoral, né? Na boca. E a gente não sente absolutamente nada. Você falou perfeito, é mucosa também. Mucosa que também. nem na pele já dói um pouquinho. Então, em mucosa não tem dói. dor. Não tem dor, não tem Por dor. quê? Pela camada e pela potência que a gente chega. E ele tem algumas proteções de ondas ali. Então, olha, eu vou te falar, das pacientes, geralmente elas têm dor de introduzir o espéculo, aquelas pacientes que têm muita atrofia. Então, ela tem a dor da introdução, mas da tecnologia mesmo, do calor emitido, não tem. Tranquilo, né? É bom saber também que Eu você vai faço, fazer um tratamento que não tem tanto que não tem tanta dor. desconforto. Já o bioestimulador tem uma dorzinha, eu sempre falo assim, são 2 picadinhas, igual é a de Botox, são 2 anestesias que eu faço ali para poder fazer o bioestimulador. Depois disso também, indolor. Maravilha. Agora, para o tratamento de manchas, Aí dói um pouquinho. Dói um pouquinho, né? Vou ser bem sincera, aí dói um pouquinho. Igual o laser de rosto, aí dói um pouquinho. Bom, já que a gente está falando de escurecimento e de manchas também na região da virilha, vou te perguntar das axilas, porque tem mulheres que também têm escurecimento nas axilas. É o mesmo tratamento. É o mesmo tratamento. E o motivo, a causa do escurecimento é também a mesma? É a mesma, até e também da fricção do gilete, né? Pode perceber que quando você faz depilação a laser, clareia, ajuda a clarear. Então, até umas das indicações eu sempre falo, ó, aproveita e faz depilação a laser também, que vai ajudar como um todo o clareamento. Porque raspar, escurece. Tá. Depilação com cera, é verdade que escurece mais a região? É verdade porque tem atrito. Tudo que tem atrito, a calcinha tem atrito, a blusinha tem atrito, a depilação, concorda que a hora que puxa a cera tem atrito, então acaba escurecendo mesmo. Mas é isso, a gente tem que escolher as nossas batalhas, as nossas lutas. E aí a gente escolhe e depois clareia. Maravilha. Bom, vou fazer o seguinte, vou abrir para as perguntas e a gente vai voltar aqui com a doutora Brumna Valdieso. Thalita continua aqui com a gente, vai cantar mais e eu quero a sua participação. Já mandou sua pergunta? Vida Melhor Oficial. A gente volta em 3 minutinhos, tá bom, doutora Thalita? Vou pedir para a produção já liberar no vídeo as perguntas. Você que ainda não mandou sua pergunta, manda a pergunta que dá tempo. Aí a gente já vai atendendo pontualmente, porque assim, eu costumo dizer, doutora Brumna, é nome lindo, né? Brumna. Eu tenho um M perdido ali. Ah, mas é lindo, Brumna, é diferente, Lindo, né? diferentíssimo. É o nome de artista, Brumna. Tem muita gente que tem vergonha de perguntar coisas no consultório. E em muitas cidades, acho que até talvez na maior parte do Brasil, a gente não vai encontrar um especialista, né, para ajudar. Então, aqui fica parecendo uma consulta, tá bom? Com certeza. A Elizabeth diz assim, tenho 18 anos e tenho incontinência urinária. Quando estava na escola, segurava muito a urina. Isso pode ter afetado? O que eu posso fazer para melhorar? Pode ter afetado ou pode ser genético dela mesmo. Primeiro tem que fazer exames para saber se é uma incontinência urinária dela ou se ela tem uma urgência urinária, que é aquela coisa assim de, deu vontade de fazer xixi, tem que ir correndo fazer xixi. Ou não, se está liberando mesmo pelo esfíncter. Então a gente tem que fazer alguns exames para ver. E uma coisa que ajuda muito é a fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica. Quem faz é a Fisioterapeuta mesmo. Olha que interessante, a gente já recebeu aqui uma fisioterapeuta pélvica, aliás, ela ensinou a gente um monte de coisa, e uma coisa que chamou muito a minha atenção, que a gente não deve fazer força quando a gente senta no banheiro, e a gente, não é pra fazer força nenhuma, é pra sentar e esperar, que funciona sozinho, não é assim? Exatamente. E a gente já foi acostumado pela mãe apressada, que fala, vai, faz força. Exatamente, meu Não Deus. tem que fazer força nenhuma. E aí ela também falou que os homens têm que fazer xixi sentado. Muitos homens nem sabem e muitos não fazem porque tem preconceito, né? Outros por preguiça, talvez. Não tem essa? Acho que a mulher ia agradecer. Com certeza. Agora vamos lá. O que eu ia te perguntar, 18 anos, as pessoas podem ter incontinência urinária? É possível, sim. Tá joia. E a doutora Brumna falou do exame, eu fiz um exame para saber se eu tinha incontinência urinária, graças a Deus eu não tinha, mas que exame horroroso, o estudo urodinâmico. Esse mesmo. Um negócio horrível, gente, mas se pedirem, você tem que fazer, né? A Rosana Noia tá dizendo o seguinte, boa tarde, há 5 anos fiz a cirurgia e coloquei a Tefita. Tinha perda de urina por esforço físico, perda de urina,
Preciso fazer fortalecimento mesmo depois da cirurgia? Tenho 58 anos. Precisa, para prevenção, é sempre importante fazer. Então, assim, alguns casos a gente consegue resolver em consultório, com laser, com bioestimulador. Outros casos são casos cirúrgicos, que são aqueles casos mais severos. Igual quem tem diabetes tem para a vida toda tratar, a gente tem que a vida toda recuperar ali o assoalho pélvico. Então, ela precisa sim fazer. Mesmo que já tenha feito Mesmo cirurgia, que já tenha né? feito cirurgia. Perfeito. A Gilce diz, em 2023 tive câncer, procedimento de esterectomia total. Não tenho mais nenhum desejo sexual. Meu oncologista falou que não posso repor hormônio. Pode me dar uma opinião? Esse é o caso que eu mais recebo no consultório, que é isso. Como não pode repor hormônio, fica com baixa libido e principalmente pela falta de lubrificação. Então, o laser íntimo e o skin booster ali na região íntima vai ajudar muito ela, porque melhorando a lubrificação, melhora ali o prazer sexual. Então, vai conseguir resolver essa queixa dela. É porque, gente, não dá pra ter desejo sexual se a mulher tem seca. dor, né? Tem dor, está Não tem seco, condições. forma fissura. Tem que cuidar. Então, aí, Gilson, uma boa notícia, né? Tem solução. Vamos para a próxima pergunta, gente. Deixa eu virar, Mônica. O que podemos fazer para melhorar a dor pélvica após o parto cesariana? Assim, Cesariano. pode ter alguns motivos da dor pélvica, pode ser a questão abdominal, pode ser uma endometriose que não foi investigado, mas uma coisa de dor pélvica chama vaginismo, que a mulher faz uma contração involuntária na hora que está tendo a relação sexual e a gente trata com botox. A gente trata com botox íntimo para vaginismo e aí ela para de fazer aquela contração e para de ter a dispareunia, que é a dor pélvica. Quem trata o vaginismo é a dermatologista? Eu com trato o botox? vaginismo. Tanto dermato quanto gineco, os dois trabalham com botox e é um tratamento bem específico, porque a dispareunia, que é dor na relação, a gente trata. E resolve? Resolve. Uma vez por ano a paciente volta e resolve. Olha aí, quanta notícia boa. Eu vou falar que eu amo o nosso Vida Melhor, porque aqui a gente fala daquilo que precisa ser falado, né? E fala de forma clara e com respeito, com responsabilidade. Próxima pergunta, obrigada pela sua pergunta, Mônica. Agora, tenho mais de 70 anos e uso óleo de coco na vagina após o banho. Melhorou muito. Tem alguma contraindicação, já que é natural? Não tem. Óleo de coco pode. Tá. Óleo de rosa mosqueta também pode usar em região íntima. E uma dica que eu sempre dou, os lubrificantes, procurar os mais naturais possíveis, com menos conservante. E o óleo de coco é um ótimo lubrificante também. Uma dúvida. Pode acontecer de fazer desse óleo desregular o pH da Raramente, região? é porque é bem natural, então não tem. É mais fácil o KY, que é aquele lubrificante que tem um pouco de conservante, desregulado, que o óleo de coco. Perfeito. Renata Lopes da Silva está dizendo, boa tarde, Clau, e demais convidadas. Durante as minhas 2 gestações, fiquei com as partes íntimas muito escuras, inclusive as axilas, mas depois voltou à cor normal. É normal isso acontecer? Pode ser permanente? Obrigada, mando a pauta. Geralmente é permanente. São raras as que voltam. Pode acontecer sim por causa de um boom hormonal e passou a gestação, tá tudo certo. Mas a maioria é permanente. É porque aquela linha alba, né? Ela some. Algumas não somem. Algumas não somem? Algumas Eu não tive um somem. pouquinho, mas ela desapareceu Sumiu. depois que eu tive meus bebês. Então é que muito já são relativo. adultos. Até Ai, meu já são muito adultos os meus. Eu já sou vó, né, gente? Já tenho 2 netos, então. lindo. É, muito bom. A Maiara Luz Romão diz, boa tarde. Minha mãe idosa, 81 anos, sente vontade de fazer xixi a noite toda, atrapalhando a qualidade do sono. Pode nos dar uma orientação? Assim, muito idoso, 81 anos, provavelmente já deve ser um caso até cirúrgico pela bexiga. A gente fala que o termo leigo é mais fácil que a bexiga baixa. Só que daí tem que colocar um risco-benefício ali de se vale a pena operar ou se não vale a pena operar pela idade, risco cirúrgico. Então, o dela é bem específico, teria que avaliar. Uma tecnologia que eu uso muito em paciente idosa, chama Encela, que é uma cadeira eletromagnética, você senta. Então, assim, idoso é muito fácil de tratar, não é nada injetável, você vai ficar sentadinha, são 10 sessões, e ela vai fazer uma onda eletromagnética que ajuda a fortalecer o assoalho. Então, é muito bom o Encela. Olha que interessante. E a fisioterapia pélvica nessa idade tem Aí resultado? Depende da condição que ela tá, né? Se ela consegue, porque o Encela é legal, porque se é muito idosinha, provavelmente é acamada, só deixa ela sentada ali e tudo bem. Agora a fisioterapia pélvica, às vezes
a paciente não consegue ter aquela consciência corporal. Aí tem que avaliar a casa. Bom, às vezes não é muito idosinha, não. Minha mãe, com 80 anos, é jovem, né, mãe? Uma menina maravilhosa. Eu tenho paciente de 90. Tem. Hoje em dia, a mulherada não tá... Aliás, os homens também. Meu pai, esses dias, estava conversando que ele joga pôquer com um amigo dele que tem 91 anos e tá lá Super bem. super lúcido, que é o parceiro dele. Eles fazem a brincadeira deles uma vez por semana lá. Mas aí, no caso, o laser não ajudaria. Se for uma incontinência leve, ajuda. Se for grave, aí já não ajudaria tanto. Tá. Uhum. Eu fico na dúvida quando fala leve e grave. Leve a gente mede pela vontade de ir ao banheiro toda hora ou pelo escape? É pelo escape, pelo exame, pelo toque. Por isso que é difícil a gente conceituar ali. A gente toca, vê, avalia se tem alguma patologia ou não. Então é bem relativo. Cristiane Barros diz, boa tarde, amando a pauta, encantada com a Thalita, uma diva maravilhosa, né? Eu também tô amando. Doutora, percebi recentemente que eu tenho a sensação que minha bexiga está ainda com urina, após liberar a urina. Isso está acontecendo depois que comecei a tomar mais água. Eu não saio do banheiro. É normal isso acontecer? No início, sim, mas o ideal é tomar bastante água mesmo. Então, você tem que começar a ter consciência corporal. E assim, daqui 2 horas eu vou no banheiro e tentar ver pelos horários, sabe? É uma dica importante. Obrigada, porque também, gente, acontece isso comigo. Começa a aumentar a ingestão de água, é uma loucura. A gente tem, no caso, então, que segurar um pouco mais para tentar regular essa situação? Sim. Ou simplesmente a natureza chamou, a gente vai? O ideal é sempre ir, só que você concorda que a vida é corrida, a gente faz 40 milhões de coisas. Se você perceber que está indo a todo momento, pode ser que isso não seja normal, pode ser que seja teu psicológico, a bexiga nem tá cheia e você tá querendo ir. Então, por isso que é bom você ter essa consciência corporal por tempo. Ter uma noção por tempo, assim, de quantas vezes você vai. Querer levantar uma vez à noite, ok. Agora, levantar 5 vezes à noite não é normal. Aí a gente tem que investigar. Mas tem que tomar bastante água. Eu tomo bastante água. Evitar os horários noturnos. Pois é, paro de tomar água por volta das 7, aí já não tomo mais água para evitar. Mesmo assim, de vez em quando eu ainda acordo para ir ao banheiro. Mas uma vez só, tudo bem, né? O problema é, imagina, como aquela senhora que vai a noite inteira, né? Aí é mais complicado. Vou pedir mais 3 minutinhos, tem muitas perguntas chegando, a mulherada tá adorando o tema e eu volto já já. Mais perguntas na tela, produção. Falta a gente falar alguma coisa que seja importante? Olha, eu acho que a gente deu um geral importante, assim, de skincare, de parte íntima. Tá falando agora de sérum, acho que dá pra testar. Os produtos são naturais, então é ótimo pra hidratar. Pode testar? Pode fazer skincare na parte íntima? Pode fazer ali. Eu não sabia, você sabia? Não. Não, também. Para escurecimento, tem alguns produtos excelentes para poder tratar escurecimento. E sabe aquela foliculite? Aquele pelinho inflamado? Sim. Se você hidrata, você previne a foliculite. Dá para testar o sérum ali. Olha! E tem tanta gente que sofre com foliculite e às vezes falta hidratação. Tá vendo, meninas? Aqui, a Célia diz, boa tarde, eu tenho prolapso, mas a maioria dos ginecologistas falam que não é cirúrgico, não é um caso cirúrgico. Tem atrofia na vagina, é horrível. O que posso fazer? Atrofia vaginal eu gosto de tratar muito com tecnologia. Porque a atrofia melhora bastante. E se o caso dela não é cirúrgico, fisioterapia pélvica e associação com as tecnologias mesmo. Fisioterapia pélvica e tecnologia, laser. Laser em cela, os dois. Tá, em cela que seria essa É uma cadeira essa eletromagnética, isso. E você me falou de um laser que é o Fotone, falou de um outro? Mona Lisa. Mona Lisa, tem Eles que fazer têm- a junção dos dois? Não, ou é um ou é outro. Ou é um ou é outro? Eles têm o mesmo mecanismo de ação ali. Tá, e o resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo. A diferença, assim, É a dor. a dor. E também, assim, o Mona Lisa é um pouco mais antigo que o Fotona. Tá. Então, a tecnologia do Fotona é um pouquinho melhor, mas os dois funcionam bem. Perfeito. A Alicinha Ferreira está perguntando, o laser vaginal pode ser aplicado em pessoas negras? Ele não queima a pele? Não, pode ser aplicado. O interno, sem problemas algum, e o externo também, porque assim, todo laser a gente consegue mudar comprimento de onda, potência. Então, eu atendo bastante paciente de pele negra, pele clara. Então, depende da pele, a gente altera os parâmetros. Perfeito. Ela falou, obrigada pela atenção, Cláudia Bruna. Terezinha, tenho assoalho pélvico para fora. Fiz fisiopélvica, melhorou, mas ainda sinto um pouco para fora. Será que tenho que fazer a cirurgia? O que é um assoalho pélvico para fora, doutora? Eu não entendi a pergunta dela também. Eu acho que às vezes a bexiga dela, que ela está querendo falar que ainda está baixa. Provavelmente é isso. Tem algumas pacientes que têm que reoperar. Acontece, sim. Mas aí eu não entendi direito o que ela quis dizer também, mas...
Marina Garcia diz, boa tarde, fiz uma cirurgia ginecológica há alguns anos e desde então tenho sentido uma sensação de peso na região pélvica. O tratamento a laser pode ajudar nesse caso? Pode ajudar nesse caso. Ela pode ter ficado com alguma atrofia ali na lateral da região íntima e a gente consegue soltar ali e melhorar. Tá joia. Obrigada, Marina, pela sua pergunta. Andréia, boa tarde. Estou na menopausa faz 2 anos, fazendo reposição, mas estou com ressecamento vaginal. O que posso usar? Usar lubrificante, que nem o óleo de coco, para melhorar, e em toda relação usar o lubrificante. Por quê? Porque quando tá com muito ressecamento, se não usa o lubrificante, você não tá conseguindo fazer a sua própria lubrificação. Pode formar fissura. Eu já cheguei paciente ali que tá cortado mesmo, sangrando a região íntima. Mas é isso que a gente tá colocando, tapando o sol com a peneira. Aí o certo é tratar ou com reposição hormonal, e se para ela não for indicado reposição hormonal, o Fotona Íntima ou o Skin Booster que a gente aplica ali para voltar a puxar líquido, hidratar ali e melhorar a lubrificação. Perfeito. Obrigada, Andréia, pela sua pergunta. Beatriz, boa tarde, tudo bem? Depois que emagreci, senti flacidez até na região íntima. Existe tratamento sem precisar de cirurgia? Eu me lembro que você falou isso na sua palestra, né? Que você falou que viu, né? Efeito Ozempic, efeito Monjaro e a mulherada emagreceu ali também. É porque assim, tem muita paciente que toma Monjaro e já é magra. E aí ela não tem onde perder, ela perde tudo na pepeca. Então tem muita flacidez, você viu os meus resultados, é excelente. A maioria não precisa de cirurgia, a gente consegue fazer com ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno e melhora muito a questão da Gente, uma coisa que é importante, eu falo isso pra vocês, que eu ouço muita gente na academia, por exemplo, eu faço aula de bike, e algumas mulheres, elas sentem dor até na hora de fazer bicicleta, porque machuca a região íntima, né? Quando ela é muito flácida. Então, é uma questão de conforto, tá? Questão de viver bem, de qualidade de vida. Obrigada, Beatriz, pela sua pergunta. Próxima pergunta. Olá, doutora, eu faço exercícios regularmente, mas mesmo assim tenho pequenas perdas de urina quando pulo corda ou corro. Já ouvi dizer que o fortalecimento do assoalho pélvico ajuda, mas o laser também resolve? Também resolve. É uma associação, a gente nunca faz nada sozinho. Então, geralmente, eu sempre indico os dois, fortalecimento com a físio e através da tecnologia também. É normal ter esse escape para as mulheres mais maduras, pular corda, correr? É normal, mas é tratável. Então, é comum, mas não normal, né? Isso. Melhor, é comum, mas não normal, normal. porque é tratável. Interessante é tratar, porque a situação pode piorar se não trata? Pode piorar se não trata, e fora que a qualidade de vida da mulher diminui muito, né? Claro. Você não pode fazer uma academia e sair xixi, é muito ruim, né? Tamara Queiroz, tem algum cuidado especial que a pessoa precisa ter depois do procedimento? Depende de qual procedimento, mas geralmente são de 48 horas a 5 dias sem ter relação sexual. Eu deixo um curativo, esse curativo tem que ficar 24 horas também. Quando é bioestimulador de colágeno, tem que massagear depois, e é só isso. Mais nada. Diga. Meu microfone? A gente está ao vivo, tem que dar as dicas aqui. Eu não uso ponto, viu, gente? Diferente de muitos apresentadores que usam ponto, aí alguém fica falando, eu não uso ponto. Então, aqui a gente vai se comunicando assim. Aqui tem apresentadores que gostam do ponto, mas eu prefiro ficar livre, né? Porque aí não tem ninguém aqui buzinando na minha orelha, vocês concordam? Adorei. Não é? Me lembro de uma apresentadora uma vez aqui em São Paulo que se aborreceu com a direção e ela tirou o ponto, falou tudo que ela queria, pediu demissão e foi embora. Nunca vou fazer isso também, não, porque aqui eu amo todos os diretores aqui na Rede Vida, que são pessoas muito queridas. Esse lugar aqui é abençoado, maravilhoso. Tamara, obrigada pela sua pergunta. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Nicole Teixeira, quem tem doenças crônicas pode fazer esse tipo de procedimento? Quem tem doenças crônicas pode. Depende da doença. Crônica, pressão arterial. O mais comum de doença crônica é diabetes e pressão alta, pode fazer. Quem tem problemas de doenças autoimunes? Autoimunes, geralmente a gente não faz nada injetável, mas o laser pode. Simone Barros, doutora, depois desse tratamento a rotina continua a mesma. Não há ardência? Continua a mesma? Não há ardência? Quais os cuidados após o procedimento? É só mesmo a questão da abstinência sexual,
e não tem cuidados pós. Porque não é uma cirurgia, é um tratamento dermatológico. Então é só naqueles 2 pontinhos tomar o cuidado. E quando é laser, vida normal. Pode sair, pode tomar banho, pode dar natação, pode dar hidroginástica. É rotina normal mesmo. Que joia. Luana Costa pergunta, boa tarde, existe algum risco de perder a sensibilidade depois do procedimento? Muito pelo contrário, a gente aumenta a sensibilidade. Então não tem nenhum caso relatado, nem estudo clínico, nada, falando que perde a sensibilidade com os procedimentos que eu tô falando. Já a ninfoplastia, que é uma cirurgia, que é retirada de pequenos lábios, essa sim tem um risco pequeno de diminuir a sensibilidade. Já ouvi falar nisso, né? Isso. E aí tem que tomar muito cuidado. Agora, quer completar com mais alguma coisa? Não, só queria te agradecer ao convite. Fiquei muito feliz de estar aqui e dessa voz maravilhosa, né? Ah, então, mas eu não quero que você vá embora. Primeiro você vai ouvir de pertinho Claro essa que voz eu vou maravilhosa, ouvir. doutora Brumina. Mas eu E assim, agradeço. a Marilyn Monroe, eu falo que é uma mulher icônica e ela tem uma frase que fala assim, que a mulher pode ser quem e o que ela quiser. E eu acho que é isso, é você se colocar em primeiro lugar e você cuidar da sua saúde íntima. Não, e é muito importante, a gente precisa lembrar disso, a gente precisa se colocar realmente em primeiro lugar. É aquela história do avião, coloca a primeira máscara em você para socorrer o outro, então cuide de você, ame-se para ser amada, né? E para conseguir amar o outro também. Então você precisa estar bem com você. Quero passar o contato da doutora Brumina Valdiesso. Ela atende tanto em São Paulo quanto em Florianópolis, né? E você entra em contato através do Instagram, tem lá o link para tudo, que é o DRA Brumina. Por isso O que é bom, ML só vai por isso ter que é eu, né? bom ter um nome assim, que bota só Verdade. Brumina. Ó, é com M primeiro e N depois, tá? É Brumina. DRA Brumina. E o contato de WhatsApp para você marcar uma avaliação, uma consulta, é o 169-8253-0393, tá certo? Tá certo. 169-8253-0393. Muito obrigada. Amei Obrigada a você. recebê-la. E te espero no consultório, né? Eu irei, com certeza.